e saiu como Messias. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto, onde durante 40 dias foi tentado pelo diabo. E no deserto, Jesus enfrentou a tentação por 40 dias. Perceba que ele não enfrentou a tentação em apenas um dos 40 dias, mas foram 40 dias. E a batalha do deserto não se limitou àquelas 3 perguntas de Satanás. Você lembra como Satanás perguntou? Ele começava assim as frases: se és o Filho de Deus. Por que Satanás diria isso? Porque ele sabia que Cristo ouvia em seu batismo Deus falando: este é o meu Filho amado, em quem me agrado. E em cada pergunta de Satanás, ele tenta levantar dúvidas em Jesus. Dúvidas de que ele seria o pão da vida. Dúvidas de que ele mataria a fome da humanidade. Foram 3 tentações, mas foram 3 declarações de Jesus. Já vou falar: se és o Filho de Deus, Jesus respondia: está escrito. A arma escolhida para a sobrevivência de Cristo naquele deserto foi a Escritura. E se a Bíblia foi suficiente para o deserto dele, não seria suficiente para o nosso deserto? Tudo que eu, tudo que você precisa para sobreviver no deserto está na Bíblia. Começa o ministério de Cristo na Igreja da Galileia. E junto com o seu ministério, seus milagres, seus sinais, seus testemunhos. O invisível passa a ser visível. Aquilo que parecia impossível passa a ser possível. Aquilo que parecia distante começa a se aproximar das pessoas. Podemos enumerar alguns fatos: o milagre do filho no casamento, a peça milagrosa, a cura de leprosos, de aleijados, cura de enfermos, a ressurreição dos mortos, e sem contar a tempestade que ele E a mesma tempestade que fizeram os discípulos entrarem em pânico, deixaram Jesus sonolento. O que colocara medo nos olhos dos discípulos, fizeram Jesus dormir. O barco era um berço para Cristo. Como ele podia dormir em meio a uma tempestade? Simples. Ele tinha o controle sobre ela. E a Bíblia fala que ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? É incrível. Nenhum anjo é chamado, nenhuma ajuda é necessária. As águas turbulentas se transformam instantaneamente no mar tranquilo. Os discípulos nunca viram um homem assim. As ondas vieram sujeitas, os ventos vieram certos. Quando Jesus disse que vai cuidar de você, ele está falando sério. Não precisamos confiar em alguém que seja maior do que nós. Jesus disse: eu sou essa pessoa. Confie em mim. A mensagem é clara. Quando você chora, quando chega a ponto de se entristecer dos seus pecados, quando admite que não há outra opção senão lançar sobre ele todos os seus cuidados, e quando não há nenhum outro nome pelo qual chamar, então lance sobre ele suas preocupações, pois ele está esperando no meio da tempestade. Jesus teve compaixão pelo doente, teve misericórdia para com o rebelde, e também teve coragem para enfrentar os desafios. Ele sabia o valor das pessoas, e ele tinha uma paixão peculiar pelo esquecido. O que a sociedade desprezava, Cristo acolhia. O que o mundo destruía, Cristo recuperava. Esses relatos, esses milagres, não são apenas registros do que o Senhor fez, não são apenas momentos históricos. O propósito dessas histórias para nós não é apenas para nos mostrar o que Ele fez, mas sim mostrar o que Ele faz. A Galileia representa para nós a alegria da salvação. A Galileia representa a alegria dos milagres, a alegria das boas novas que nós representamos. E, na verdade, como embaixadores de Cristo, nós compartilhamos essas histórias de milagres. E como embaixadores, hoje nós somos os pés de Jesus, nós somos as mãos de Jesus,
Nós somos os olhos de Jesus. Nós somos a boca de Jesus, proclamando o reino de Deus. Evangelho
faz. A Bíblia fala que Jesus tomou os pães, deu graças, os repartiu entre os que estavam sentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Quando os discípulos não oraram, Jesus orou. Quando os discípulos não viram Deus, Jesus buscou Deus. Quando os discípulos foram fracos, Jesus foi forte. Quando os discípulos não tiveram fé, Jesus teve. E Cristo agradeceu a Deus por aquele momento. Ele agradeceu a Deus pelo cesto de pão. O pão da vida estava agradecido ao Pai pelo pão físico que saciaria a fome daquele povo. Esses milagres relatados nos Evangelhos nos fortalecem e dá até mesmo vontade de estar naquele tempo, de ter presenciado aqueles milagres e de ouvir as palavras diretamente de Cristo. Mas ao mesmo tempo nos dá um anseio pelo futuro com Ele nos céus. A nossa vida de peregrinação aqui em breve terminará. Vamos estar ao lado do pão da vida para todo sempre. Mas enquanto isso não acontece, nós cantamos glória, glória ao autor da nossa fé. E enquanto cantamos, você vai receber um pedaço de pão. Você pode comer, que você possa lembrar não apenas a multiplicação dos pães, não apenas os milagres de Jesus, mas que você possa lembrar que Cristo é o pão da vida que sacia a fome de toda a humanidade.